Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Voltamos às nossas aulas, olha só! E hoje nós vamos trabalhar com textos. A Bela e a Fera em Cordel. Esse assunto está no livro integrado nas páginas 87, 88 e também 90, ok? Então, gente, nós temos aqui o texto da Bela e a Fera em Cordel, tá? Que está no livro de vocês e vocês vão ler, ok? Pode ler uma, duas ou três vezes, a quantidade que precisar para poder entender o texto, ok? Quem já conhece a historinha da Bela e a Fera fica mais fácil, né? Só que a historinha aqui, ela é diferente. Ela é em cordel. Vocês sabem o que é cordel? Olha só, cordel é o nome dado ao tipo de poesia popular, onde seus versos são compostos por rimas. Olha só, uma palavra rima com a outra, né? Isso significa que as palavrinhas elas terminam com o mesmo som. Por exemplo, aqui, ó, nós temos o cordel da Bela e a Fera e nós temos as estrofes, tá? O cordel é dividido em estrofes, é esse conjuntinho aqui, ó. Isso aqui é uma estrofe, ok? Uma linha dessa é um verso, só uma linha, uma frase numa linha é um verso. E um conjunto dessa linha aqui todinha, ó, é uma estrofe, ok? E cada estrofe dessa é composta por palavras que, quando chega no finalzinho, elas rimam. Significa que tem o mesmo som. Por exemplo, aqui as palavras senhora, tá vendo aqui a última senhora? E embora. Tá vendo que ela termina com hora e hora? Significa que elas rimam, elas têm o mesmo som no final delas, ok? A mesma coisa aqui em cima, ó, morava e mergulhava. Todas as duas terminam com ava, ok? Tem o mesmo som, morava, mergulhava. Significa que elas rimam. O cordel é de origem portuguesa e, ao ser escrito, eram expostos em cordas, cordéis ou barbantes, por isso o nome de cordel, ok? Eles eram escritos e expostos em cordinhas. Nos dias atuais, o cordel é popularmente conhecido na região nordeste do Brasil e é recitada pelos cordelistas em forma de melodia e cadenciada. Então, gente, os cordéis é bem antiguinho, tá? Eles não são de hoje, não. E existem vários autores de cordéis que compõem historinhas em forma de cordel, como essa daqui da Bela e a Fera, né? E essa historinha tem filme, né? Tem livros e também tem em cordel. Então, olha só, a tia trouxe aqui outros exemplos de cordéis, tá? Então, tem aqui, ó, todos eles têm essa estrutura, tá, gente? E, ó, são estrofes, tá? Olha só, o conjuntinho de textinhos, tá? Que são as estrofes. E eles também rimam, ok? As palavrinhas dele rimam. A gente tem o cordel da dengue, o cordel da família, o palhacinho de cordel, ok? São tudo exemplos de texto em cordel. Então, vamos para a nossa atividade nas páginas 88 e 90. Primeiro, nós temos conhecendo o texto. A primeira questão está pedindo para procurar no dicionário o significado das palavras que você desconhece e anotar no caderno, tá? Então, você vai olhar lá o textinho da Bela e a Fera, vai ver as palavrinhas que você não conhece e vai reservar uma folhinha para anotar, né? Uma folha do caderno, anotar o significado delas. Anota elas e do ladinho você coloca o significado, ok? As palavras que você não entendeu. E aí nós temos segunda e terceira questão. A segunda está dizendo o seguinte: como o cordel descreve o jovem que morava no castelo? E aí? Ele era um príncipe bonito, egoísta e que não tinha amigos, né? Quando você ler, você vai entender isso, tá bom? A terceira questão: como era a mulher que pediu abrigo no castelo? Era uma senhora, né? Era uma feia senhora, ok? Quarta questão, copie do cordel a estrofe, ou seja, o conjunto de versos. Olha só, a tia explicou lá, né, o que era uma estrofe, ok? E o que era verso também. Que conta qual foi a atitude do príncipe e como a mulher reagiu. Então, você vai identificar lá qual é a estrofe, ó, a tia já colocou aqui, ok? Na dúvida, você pode pausar e ver se você escolheu a estrofe certinha. Quinta questão, em que a mulher transformou o príncipe? Ela transformou o príncipe em uma fera horrível, né? A gente sabe pela história da Bela e a Fera
que a feiticeira, ela transformou o príncipe em uma fera por conta que ele era um homem egoísta, né? Sexta questão. Reúna-se com um colega e juntos leiam um poema em voz alta. Depois pinte as palavras que rimam. E aí você vai pintar as palavrinhas que rimam, né? E depois vai resolver as letrinhas. Letrinha A. As palavras que rimam estão sempre em quais versos? E aí você vai identificar se é o primeiro verso, né? Aquela linha todinha. Se é o segundo verso. Olha só, você vai identificar aqui, por exemplo, na primeira estrofe, né? Nós temos o primeiro verso. Termina com egoísta. Se tiver alguma palavrinha que termina com ista, ela vai rimar. E aí você vai procurar se é o primeiro, é o segundo, é o terceiro, né? Aqui no segundo verso, por exemplo, tem morava. E aí você vai procurar que rima, ó. Orgulhava ou também amava. Tá vendo aqui? Morava, amava e orgulhava. Então, o primeiro, né? O segundo não é o terceiro. Opa, o segundo, né? O que não é o terceiro e o que rima é o quarto. O que não rima é o quinto, o que rima é o sexto. Então, olha só, segundo, quarto e sexto verso. E aí, você vai escrever lá na letrinha A. Estão sempre no segundo, quarto e sexto versos de cada estrofe, tá bom? Letrinha B. Então, olha só. Por ocorrerem sempre nos mesmos versos, essas rimas acabam provocando um ritmo no poema, que fica mais evidente quando, e aí nós temos duas opções, lemos o poema em voz alta ou lemos o poema silenciosamente, né? Para a gente ver o som da palavrinha que rima, né? Das palavrinhas que rimam, a gente precisa ler em voz alta. Então, silenciosamente não dá para identificar esse som dessa rima, ok? Então, lemos em voz alta, a primeira opção, e aí você marca X. Agora, nós vamos para a sétima questão, ok? A letrinha C da sexta questão, a gente vai passar ela e vai para a sétima, tá bom? Sétima questão. Ligue os pares corretos de acordo com o texto. Então, nós temos aqui, olha só. Você vai ligar, né? As palavrinhas ao seu adjetivo, olha só. Então, quem não assistiu a aulinha de adjetivo ainda, vamos assistir. Então, você vai ler o textinho, né? E cada substantivo você vai olhar no texto qual é o seu adjetivo. A letrinha A, por exemplo, né, de jovem é jovem egoísta, tá lá no texto, né? Ele é um jovem egoísta, tá? Um príncipe, lindo. Noite, chuvosa. Senhora, feia. E assim vai, ok? Você pode pausar e ver se você fez certinho. E aí nós vamos para a página 90, tá? Nós temos lá preparação. Primeiro, leiam as 3 estrofes a seguir, extraídas do poema de cordel de Zé Vicente, ok? O autor Zé Vicente. E aqui são algumas estrofes do cordel que ele fez, tá? A greve dos bichos. E aí você vai ler o textinho aqui, tá? Pode ler mais de uma vez também, até entender. E depois vai resolver as questões. Letrinha A. Preencha uma tabela a seguir com as profissões de cada bicho mencionado nas 3 estrofes. Então, tá aqui, você vai ler o textinho e vai colocar a profissão de cada animal, tá bom? Você pode pausar aqui e ver se você fez certinho também. Depois, nós temos B e C. Na B, cada estrofe tem quantas linhas, ou seja, quantos versos? E aí você vai contar, cada estrofe tem quantos versos? Tem 6. Ok? E letra C, pinte as palavras que rimam em cada estrofe. As rimas ocorrem nos mesmos versos ou em versos diferentes. Explique. E aí, olha só, a Tia já colocou ali, né? As rimas ocorrem sempre nos mesmos versos. Ou seja, no segundo, quarto e no sexto verso de cada estrofe. Tá bom? Assim como no poema da Bela e a Fera. Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Beijinho pra vocês. Tchau, tchau.